Então, não vá para a cama com raiva. Mas isso é a mesma coisa, não só no casamento, porque se você vai para a cama com raiva, o que você faz? Às 2 horas da manhã, você sabe... Quando eu vir aquele cara, eu vou... eu vou. E você começa a ensaiar todas as coisas que você vai fazer. Vamos lá, não olhe para mim desse jeito. Eu não, pastor, eu só vou falar em línguas. Não vá para a cama com raiva. Agora, veja o que diz. Não dê lugar ao quê? O que diz? Ao diabo. Quando você vai para a cama com raiva, quando você se agarra à raiva, você está dando permissão ao diabo agora de se envolver com o seu amanhã. E o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Eu não vou ter tempo de terminar isso. Eu vou amarrar isso ao final da oração do Senhor na próxima semana, mas a idolatria na sabedoria judaica antiga é semelhante... me desculpem. A raiva e a amargura são semelhantes à idolatria na sabedoria judaica antiga. Agora, pense sobre isso. Alguém te corta na rua e você fica irritado no carro. Como ousa? Por que isso te deixou tão bravo? Porque eles não perceberam quem eu sou? É por isso que reter amargura, ou ficar ofendido, ou não perdoar é semelhante à idolatria, é autoadoração. Eu vou para este lado aqui. Eu recebi alguns améns desse lado aqui, dos evangélicos. Vejam o que diz aqui. Irai, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que rouba, não roube mais, mas sim deixe-o trabalhar, trabalhando com as mãos, o que é bom, e que ele possa ter algo que possa dar àquele que tem necessidade. E continua, ok. Vá para o versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, por quem você foi selado para o dia da redenção. Deixe toda amargura, ira, raiva, clamor, falar mal, e afaste de ti toda a malícia. E sejam gentis uns com os outros, ternos de coração, perdoando uns aos outros, assim como Deus em Cristo também os perdoou. Por questões de tempo, deixe-me falar algo rapidamente aqui. Aqui disse, não vá para a cama com raiva. Porque quando você vai para a cama com raiva, você se agarra à raiva. A raiva é real, é uma emoção real. A raiva é real, mas se você se agarrar a isso, isso dá permissão para o diabo. E então ele diz qual é o fruto disso. Você começa a fofocar e reclamar e resmungar e caluniar e falar sobre isso e compartilhar com os outros. E você se agarra a isso e o diabo fica cada vez mais forte e mais forte. Sabe, eu estava pensando sobre isso e eu realmente pesquisei algumas piadas para tentar tornar isso engraçado. Mas é melhor não. Mas quantos já ouviram para não se apegar a um rancor? Não se apegue a um rancor. Essa é uma palavra estranha, um rancor. Não se prenda a um rancor. E eu pensei nisso, eu pesquisei o que seria um rancor. Bem, essa palavra não é como não se agarre a um filhote. Não se apegue a um ursinho de pelúcia. Um rancor. Eu só conseguia pensar em algo como o Grinch. Ou, sabe, aquele que rouba o Natal. Ou aquele personagem do Vila Sésamo. O Oscar Rabugento. E a palavra rancor literalmente vem de uma palavra francesa que significa rabugento. Deixe-me te perguntar, o seu marido ou sua esposa é rabugento? Não responda isso, não. Você é uma pessoa rabugenta? Isso é provavelmente porque você tem a tendência de se apegar ao rancor. Mas o que acontece é que, sabe, a Tis fala sobre a Tis ensina sobre isso muito melhor do que eu. Ela é brilhante em ensinar isso. Mas ela diz que reter amargura é como tomar veneno esperando que o outro fique doente. Mas o que estamos fazendo? Em vez de deixar o rancor, nós o seguramos. Nós o vestimos. Nós o alimentamos. Ah, meu rancorzinho querido, você vai ficar mais forte.
Nós queremos compartilhar com os outros. Você viu o meu rancor? Um rancorzinho tão bonitinho. E em vez dessa coisa ir embora, isso dá lugar ao diabo. E o diabo cresce cada vez mais. E sim, eu anotei todas essas coisas. Eu realmente pesquisei na psicologia sobre os sinais das pessoas que se apegam à ofensa, que se agarram a um rancor, que se agarram e dizem que elas são pessoas mal-humoradas, que são pessoas tristes, que são pessoas doentes. Isso causa doença física, faz com que a pobreza venha sobre elas. Isto causa divórcios que vêm sobre elas. Então ali está alguém que fez algo ruim, algo que realmente fizeram isso. Mas eles continuaram. Eles seguiram em frente e você ainda está aqui se agarrando a isso. E eles nem se lembram daquilo mais. E em vez de incapacitar a eles, isso está incapacitando você. E literalmente pode te deixar doente, pode roubar a sua vida, roubar seu casamento, roubar sua alegria. E então o que acontece é que essa pessoa que te feriu continua te ferindo várias e várias e várias vezes. Em vez de deixar ir, você se apega a isso. E sabe, eu pesquisei, eu pesquisei isso e diz, falando sobre reter a amargura e reter a ofensa, fala várias vezes na Bíblia, fala sobre o fel da amargura e erva amarga. O fel da amargura e erva amarga. E assim, eu vou falar rapidamente. Então, eu fiz algumas pesquisas sobre isso e havia uma bebida que soldados romanos bebiam na época de Jesus, que era um fel da amargura, um frasco de amargura com erva amarga. E quando Jesus disse na cruz, eu tenho sede, eles estavam ao redor da cruz bebendo aquilo. E por quê? Porque eles beberiam algo amargo como aquilo. Porque eles iriam beber e dizem que tinha quase o sabor de um vinagre, mas tinha uma erva amarga naquilo que fazia anestesiar os sentidos. E isso era como álcool que os soldados romanos, e eu me pergunto se eles bebiam aquilo porque eles estavam matando milhões e milhões de judeus e eles estavam tentando anestesiar seus sentidos, mas eles estavam bebendo literalmente fel. Eles estavam bebendo a amargura. E quando Jesus estava na cruz e ele disse, tenho sede, eles mergulharam uma esponja em seus copos e levantaram essa amargura até o Senhor. E ele virou o rosto para aquilo. E ele nos deu um exemplo. Eu me recuso a beber o que o mundo bebe. E isso é um cálice da amargura. E ele olhou para baixo e disse, Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. E eu pensei, por que nós não conseguimos fazer a mesma coisa? Não vamos beber do que o mundo... Você olha as notícias, você olha para os políticos hoje, eles não falam com você sobre o que eles são, eles falam sobre os outros e das outras pessoas. Vejam as notícias, eles não estão falando sobre... Eles falam sobre isso, eles falam sobre aquilo. Os Eagles cantam uma canção assim, vivendo de notícias sujas e como é que é a letra mesmo? Vivendo de todas as coisas ruins. E Jesus está dizendo, você e eu estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Não vamos beber do que o mundo bebe. Não vamos beber da bebida da amargura, mas vamos deixar isso ir e olhar para baixo como Jesus fez, que está acima deste mundo, e dizer, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que eles fazem. Por que isso é tão importante? Nos perdoe, Senhor, ensine-nos a orar. E ele disse, perdoe-nos as nossas ofensas, com a condição de que perdoemos aqueles que nos têm ofendido. A raiva é um traço humano, mas ele diz, não se agarre à raiva, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Sabe, nessa parte de Efésios, ele disse algo que ele disse, não fique com raiva, não dê lugar ao diabo. Então, bem no meio disso, ele disse, vá alimentar os pobres. Não fique com raiva, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não dê lugar ao diabo, vá alimentar os pobres.
Agora, por que isso está lá? Você quer derrotar a raiva? Você quer derrotar a ira? Você quer reverter a maldição? Alguém fez algo para te machucar? Vamos reverter essa maldição e fazer algo para ajudar outra pessoa, porque é assim que Jesus é. Amém? E sabe, eu deveria contar a história da televisão? Eu estava falando com alguém, eu estava conversando com alguém no telefone outro dia. E, obviamente, a pessoa havia sido ferida e machucada, ela estava amarga. E eu disse, sabe de uma coisa? Não deixe o outro roubar o seu destino. Mas, pastor, eles fizeram isso. Eu não estou dizendo que eles não fizeram. Mas não deixe que eles... Não dê lugar ao diabo, porque não importa o que alguém faça com você. O seu destino não está nas mãos dessa pessoa. Seu destino está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E eu contei essa história à pessoa, contei a ela a história de anos atrás, quando o Tiz e eu estávamos pastoreando em Portland. E nós começamos a transmitir na TBN. E nós amamos o Paul e a Jen, e a TBN estava apenas cuidando muito bem de nós. E nós começamos a apresentar o nosso ministério na televisão. E havia um rapaz lá que era realmente alto na TBN. Tudo bem falar isso? Ele tinha um cargo bem alto. E nós estávamos em Portland e a TBN tinha aberto um estúdio em Portland, do outro lado da rua, no quarteirão abaixo do nosso. E então nós estávamos lá, estávamos apresentando vários programas lá, e o Paul e a Jen, e o Matt acabou sendo o produtor do nosso primeiro programa de televisão, e eles nos tratavam maravilhosamente bem. Mas esse rapaz que tinha um cargo alto lá, ele passava no estúdio lá e ele começou a opinar, e é isso e é aquilo, e falava isso e falava aquilo. E então ele veio um dia até mim e disse, sabe, Deus falou comigo que eu devo ser o pastor assistente. E eu disse, uau, sério? Ele não disse nada para mim. E então eu disse, bem, sabe, nós éramos novos naquilo, éramos novatos e tudo mais, então nós éramos os novatos e esse rapaz era mundialmente famoso. E Deus disse a ele para ser um assistente, e eu orei sobre isso e eu disse, sabe, eu tenho um rapaz na equipe e ele está comigo desde sempre e eu sou leal, e então, sabe, eu vou te ajudar de qualquer maneira que eu possa ajudar. Se for finanças, nós podemos te ajudar com finanças, nós não temos muito, mas... E ele ficou bravo e ele chegou em outro pastor da equipe, e ele foi até uma secretária e eles roubaram toda a nossa lista de pessoas da igreja. E nós estávamos em uma lanchonete. Era aniversário da Ana, eu acho que era aniversário da Katie. E a minha secretária entrou e ela disse, pastor, veja só isso. E uma carta foi publicada como se tivesse vindo do Paul e da Jen, e não foi o Paul e a Jen. Paul e Jen são uns amores, eles são pessoas maravilhosas para nós, mas parecia que era, e foi ele. E ele estava dizendo, qualquer um que se envolva com Larry Huck e a igreja dele, não podemos dizer o que fazer, mas não acredita em tudo o que ele diz. E foi mordaz. Foi muito mordaz. Hein? Sim, não acredita em tudo o que ele diz, assim como falaram que o Jim Jones fez. E ele disse nesta carta que quando entravam no meu escritório, você tinha que se ajoelhar diante da minha mesa e se curvar para mim e me prestar homenagem. E até hoje eu acho que seria uma boa prática. Eu não eliminei totalmente isso ainda. E quer dizer coisas assim, coisas horríveis. Quero dizer, sabe, que eu ficava usando drogas, que eu havia voltado, que tinha me visto usando drogas e todas essas coisas. E quer dizer, você tem que entender que eu não era tão santificado na época como eu sou agora. E aquele velho homem começou a se levantar. E eu senti o desejo de impor as mãos nele. E eu disse não, porque a raiva era a coisa número 1. Deus me livrou das drogas, Deus me livrou, mas a raiva é difícil de entender, porque eu sou quase como um anjo agora. Mas a raiva era um problema real para mim, E então eu disse, aquilo foi muito além. Eu estou te dizendo, foi inacreditável, horrível. E nós fomos para a igreja, metade tinha ido embora. Nós tínhamos uns 2.200 membros e havia só 1.000 pessoas lá. E então na semana seguinte saiu outra carta me acusando de todas essas coisas como se estivesse vindo da sede da TBN. E não era a TBN não fazia ideia disso.
De repente, eu recebi uma ligação do produtor da TBN e ele disse: eu acabei de receber essa carta e por causa disso você nunca mais estará numa televisão cristã. Eu vou ter certeza de que você nunca estará em uma emissora de televisão cristã em nenhum lugar do mundo. E eu disse: isto não é verdade. E ele disse: bem, você consegue confirmar que não é verdade? E então eu liguei para as pessoas, sabe, como o Benny Hinn e todos os anciãos da TBN e tudo mais, e eles ligaram e disseram: vocês estão brincando conosco? Esse rapaz acabou de começar a fazer televisão. Esse rapaz, ele é o rapaz mais limpo que você já conheceu na sua vida. E assim eles me ligaram e disseram: bem, nós pedimos desculpas, nós não sabemos de onde veio isso, nem sabemos como isso foi publicado. Nós vamos investigar isso. E uma outra carta foi publicada. E foi muito pior do que as outras. Oh, meu Deus! E nós chegamos na igreja no domingo seguinte e havia umas 220 pessoas no prédio. Porque era desse jeito. Nós não podemos dizer o que está acontecendo, mas é isso e aquilo, e quer dizer, apenas coisas horríveis. E então, eu fiquei com raiva. Então eu fui ao estúdio e eles disseram: não, você não pode vê-lo. Mas eu simplesmente passei por ele e fui até a mesa desse rapaz. E quer dizer, eu acho que o Scott estava me segurando, mas um outro rapaz, e eu pensando: eu vou arrastar esse rapaz pela mesa e esfregar o chão com ele, e vou lavar meu para-brisa com ele. Aquela velha natureza. O homem velho. E eu disse: por que você está fazendo isso? Por que você fez isso comigo? E ele olhou para mim e ele disse: quer saber? Ele disse... Agora, isso foi há anos e anos atrás. Eu não sei se todos vocês se lembram do Larry Lee. Larry Lee foi um bom amigo. Ele era próximo do Billy Graham. E ele disse: sabe o quê? Eu olhei para você e eu disse: ele tem a mesma unção sobre ele que o Larry Lee tem. E eu disse: eu não entendi. E ele disse: bem, eu olhei para você e eu pensei: sabe de uma coisa? Eu nunca vou chegar ao topo. Eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa para chegar também. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Tudo o que eu queria naquela hora era ver sangue. Mas Deus já vinha lidando comigo há anos. Se você quer chegar ao próximo nível, você tem que lidar com a raiva. Você tem que lidar com a raiva. Moisés feriu a rocha quando Deus disse para falar com ela, e isso o impediu de ir para a terra prometida. Esta raiva, você tem que abrir mão. E então eu simplesmente saí. E então todas aquelas pessoas começaram a chamar por vários pregadores famosos e evangelistas e cantores, vários outros me ligaram. E depois o que eu sei é que eu recebi um telefonema: você pode vir ao estúdio? Nós queremos que você apresente o programa, ou seja isso. E então eu fui para o estúdio. E eu estava na sala de espera me preparando para apresentar na TBN. Tudo estava de volta ao normal. Você é o cara e isso, aquilo. E aquele rapaz, que era como o número 3 na rede de televisão, ele veio até mim e ele disse: pastor, posso falar com você um minuto? E eu ainda estava... Irai-vos, mas não pequeis. Mas para mim ainda era: irai-vos, mas não quebre o nariz dele. Em hebraico. Alguém se identifica com isso? E ele virou para mim e disse: eu não sei se você sabe, mas eu fui demitido. Agora, eu nunca liguei para ninguém. Houve pessoas me dizendo: você pode processar por difamação de caráter. Quer dizer, as coisas que nós lemos naquelas cartas foram inacreditáveis. E eu nunca liguei para ninguém. E Deus me disse: deixe nas minhas mãos. Deixe nas minhas mãos. E aí ele falou para mim: eu não sei se você sabe. E ele falou: eu fui demitido. E eu falei: eu não sabia disso. E ele falou: eu quero te pedir para me perdoar. Eu quero te pedir que você me perdoe. E ele falou: eu não sei por que eu fiz isso. Eu não sei por que eu fiz isso. Porque eu falei aquelas coisas. Porque eu não sei, mas eu quero pedir que você me perdoe. E eu disse: você foi demitido? Ele disse: eu fui demitido, tenho que sair até o final de semana. E eu disse: para onde você vai? O que você vai fazer? E ele disse: eu acho que a minha família e eu vamos nos mudar para outro estado e eu não sei o que vamos fazer. E eu disse: como você vai fazer isso? E eu não tenho ideia. E eu dei dinheiro para ele se mudar. Eu dei a ele o dinheiro para ele e a família dele começarem de novo. Agora, eu não digo isso porque, bem, isso prova o anjo que eu sou, embora prove.
Eu conto isso porque a Bíblia diz para não pagar um mal com mal, certo? Deus cuida de todas as coisas. Mas também porque eu não respondi à maneira como a minha velha natureza humana respondia. Veja onde estamos hoje. Daqui a algumas semanas eu estarei me encontrando com o primeiro-ministro de Israel em Washington, D.C., com senadores e congressistas e todas essas pessoas. E é isso que eu estou dizendo, que eu acredito de todo o meu coração que se eu tivesse me apegado a essa amargura, eu ainda estaria lá atrás. A palavra erva amarga em hebraico significa uma corrente de ferro. E então, quando você se apega à amargura, você fica preso a uma corrente de ferro. E eu deixo você com essa ilustração. Algumas semanas atrás, eu estava passando de carro e eu vi um cão. E o cão estava em um quintal, em uma corrente. E havia um poste no meio e havia um rastro desgastado por todo o caminho ao redor do final daquela corrente. Número 1, se você tem um cachorro, se você tem que acorrentar o cachorro, não tenha um cachorro. Mas número 2, a ilustração é que o cão só chegava até o fim daquela corrente e ficava a vida inteira andando em círculo. E eu pergunto, quantos de nós andamos em círculos, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, e você não consegue abandonar? Abandone esse rancor. A Bíblia diz que se você colocar a mão no arado, você não olha para trás. Não olhe para trás para o que talvez poderia ter sido. Por quê? Porque a sua colheita está na sua frente. Deixe o passado para trás e olhe para o destino que Deus tem para você. E eu vivo por isso, Cris e eu e nossa família, e eu espero que você também. Nós vivemos por Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Alguém pode retardar a sua bênção, mas ele não pode limitar a sua bênção. E uma vez que você soltar essa corrente, prepare-se para explodir na paz e na alegria e no amor e na bondade de Deus. Eu posso ouvir um amém? Você poderia se levantar por todo lugar e eu me excedi um pouco no tempo, mas eu gostaria de ministrar às pessoas. Todos vocês, fiquem de pé comigo. E nós vamos fazer uma oração de perdão. Mas entenda isso. Senhor, nos ensine como orar. E Jesus disse, quando você orar, diga, Pai, perdoe-me, como eu perdoo a eles. Eu não estou dizendo que a pessoa não te feriu, não estou dizendo que a pessoa não te machucou, não estou dizendo que a pessoa não te fez mal. Eu não estou dizendo nada disso. Digamos que eles realmente fizeram isso. Mas você tem que deixar o passado para trás, para que você possa se mover para o futuro. Sabe, nós já fomos a Israel várias vezes, mas eu estava lá e se você for a Israel, você verá centenas e centenas desses ônibus de turismo passando em torno. Cada um deles custa $1 milhão, $1,5 milhão e quase todos eles são da Alemanha. E eu me lembro de dizer ao Yakov, nosso guia turístico, ele é nosso guia há uns 30 anos. E eu disse, Yakov, por que Israel daria esse dinheiro para a Alemanha? Depois de tudo que a Alemanha fez, por que eles dariam esse dinheiro para a Alemanha? E o Yakov disse algo. Ele disse, se você não esquecer o passado, você nunca vai entrar no futuro. Você tem que deixar para trás, amém? Temos que deixar para trás. Então, eu gostaria de todas as cabeças abaixadas, olhos fechados, ninguém olhando ao redor. E se você está aqui hoje, você diz, pastor, eu tenho amargura no meu coração, eu tenho amargura na minha vida, eu tenho falta de perdão. Eu sei agora que isto não está atrapalhando a pessoa, isto está me atrapalhando. E hoje eu quero deixar para trás essa amargura, eu quero deixar para trás essa mágoa, eu quero soltar essa corrente que está impedindo o meu destino. Quando você de fato solta, isso te liberta. Então, com as cabeças abaixadas, olhos fechados, ninguém olhando ao redor, você está ouvindo agora e você diz, pastor, você pode me incluir na oração hoje? Eu quero ser liberto da amargura, da mágoa, da raiva, do ressentimento e de qualquer
de qualquer coisa que seja que eu esteja segurando. Com as cabeças abaixadas, olhos fechados, ninguém olhando ao redor, levante sua mão e diga: pastor, isso é para mim. Eu não estou dizendo que não foi real. Deixe levantada, mantenha levantadas, mantenha levantadas, levantadas. Não estou dizendo que não foi real, foi real. Agora, se você levantou a sua mão, eu quero tomar alguns minutos, saia do seu lugar e me encontre aqui na frente. Aqui mesmo, desça agora mesmo, mexa seus pés. O que você está fazendo é que você está deixando aquela mágoa no seu lugar. Você está deixando para trás. Isso nunca mais vai fazer parte de você. Vem aqui à frente, vem aqui à frente, venham aqui, pessoal. Esse é um momento de milagre. Você vai ver a sua saúde mudar. Você vai ver a sua alegria mudar. Você vai ver a sua casa mudar. Você vai ver a sua família mudar. Você vai ver o seu casamento mudar. Você vai ver suas finanças mudarem. Muitas vezes a amargura vai te impedir de ter a bênção financeira que Deus tem para você. Venha para cá. Agora, uma das razões que eu quero que você desça. Sim, muitas vezes quando Deus está falando conosco, nós pensamos que somos os únicos. Veja quantas pessoas são iguais a mim, igual a você. Nós enfrentamos essas coisas. Veja quantas pessoas passam por essas mesmas coisas. Eu já vi pessoas em famílias. Parem por um minuto, pessoal. Eu já vi pessoas em famílias vivendo ao lado um do outro. Eu sou da favela, eu sou da zona sul de St. Louis. Eu já vi famílias morando ao lado uma das outras, bem ao lado, sem conversar por 20 anos. Alguém tem que fazer o primeiro movimento para dizer: eu sinto muito. Eu perdoo você. Vamos seguir em frente. Amém? E sabe de uma coisa? Vamos dizer que um homem se divorciou de você. Você fez 50 e ele trocou por 2 de 25. Bem, posso dizer uma coisa? O seu melhor ainda está por vir. Isso é mundano, mas se algum rapaz te abandonou por causa de outra, você vai conhecer um rapaz novo, que tem muito dinheiro e que vai te tratar como uma rainha. Não se empolgue. Ela se empolgou, mas já é comprometida. O que eu estou dizendo é que todas as coisas cooperam para o bem. Se eu tivesse um martelo na minha mão, você poderia olhar para esse martelo. Que potencial esse martelo tem? Esse martelo pode construir esse edifício. Esse martelo pode destruir aquela parede. Se o martelo está na mão do diabo, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Se o martelo está na mão do carpinteiro, Jesus, ele vem para edificar e levantar pessoas. Mas você não culpa o martelo. Você não dá o crédito ao martelo. Se eu fosse impor as mãos sobre você e você fosse curado, quem curou você? Foi Deus. Se eu fosse impor as mãos sobre você e batesse em você, quem bateu em você? O diabo. Agora, a maioria das pessoas dizem: foi você. Eu tenho feito isso por um longo tempo. A maioria diz: Deus curou. Quem te bateu? Foi você. Não, veja, se somos espirituais o suficiente para dar a Deus a glória, precisamos ser espirituais o suficiente para dar ao diabo a culpa. E quando você descobre quem é o martelo, quando você descobre quem é o ladrão, agora tudo que foi roubado, sua alegria, sua felicidade, sua paz, sua saúde, sua prosperidade, tudo que foi roubado volta multiplicado por 7. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.